essa é a história definitiva de todo o nosso envolvimento com a questão da fita do ET de Varginha, tá? Eu vou contar a história completa agora, para que nunca mais me perguntem isso. Tá ok? Vamos lá. O que aconteceu? Desde o começo do ano, quando esse programa começou, a gente começou a receber e-mails e alguns contatos estranhos de pessoas que afirmavam ter a fita com o ET de Varginha vivo. Então, a entidade biológica do ET de Varginha, tá? Eu comecei a conversar com 3 pessoas diferentes. 3. No começo, o Edu, nosso produtor, e o Guru também não gostaram muito da ideia de que eu desse trela para essas pessoas, porque a princípio todas pareciam ser Picaretovs. picaretas, falsárias, seja lá o que for, não é? O que aconteceu? Dessas 3, uma se apresentava como um ex-militar, então ele mandou para nós a matrícula dele lá do Exército, o número de matrícula do Exército, mandou um número de certidão, de alistamento, de serviço, não sei o quê. E o que ele falou? Ele falou que ele tinha acesso aos arquivos. Ele tinha acesso aos arquivos e que ele tinha lido todo o material que continha lá descrito os eventos em Varginha, tá? Este militar, ex-militar, ele leu em texto. Ele leu em texto. Eu fiz uma chamada com ele, conversei com ele, ele me passou um monte de informação a respeito do caso, várias delas que a gente já sabe, alguns outros pormenores ali, né? Tinha alguns registros de horários, de datas, tinha alguns outros nomes envolvidos, tinha algumas dinâmicas internas do próprio Exército. Tudo bem, achei bacana, achei tudo interessante, mas assim, nada muito relevante, porque eu falei, pô, mas você consegue me mandar uma foto? Você consegue fazer uma foto desse material? Ele falou, olha, não consigo porque eu li isso alguns anos atrás, eu não tenho mais acesso. Tudo bem, então esse foi um caso. Os outros 2 casos são pessoas que afirmavam terem tido contato e posse com a fita original filmada pelo Exército. Um deles eu conversei durante uns 6 meses, meio que não deu em nada, ele só enrolou, inventou um monte de história, falou que ia mandar, que não ia, que ia fazer uma cópia, não sei o quê. Ele falava que era um militar, na verdade ele falava que ele era um prestador de serviço da ABIN, então ele fez um monte de caso, de mistério, um monte de coisa conspiratória, não sei o que, babá. Esse contato eu dividi ele também com o Edson Boaventura, então o Edson também entrou na negociação e a princípio ele queria vender o material, ele queria vender, tá? Queria vender. O valor que ele estava pedindo na época para nós era 51 mil reais. 51 mil reais. Ele conversou com o Edson Boaventura, e o Edson falou, olha, vou ser bem sincero com você, 51 mil é um valor muito pequeno pelo que você alega ter aí, não é? Isso vale, no mínimo, R$ 1 milhão, porque é uma prova de vida alienígena, tá? Então, eu e o Edson Boaventura, a gente ficou várias semanas conversando com este militar da ESA, e prestador de serviço, aparentemente ele era algum tipo de técnico de arquivo, informática da ABIN. E ele conseguia pegar essa fita, tanto que ele mandou foto da fita pra gente, né? Ele mandou um vídeo com a fita na mão, então a fita tinha lá o timbradinho da Força Aérea, lá do Exército e tal, não sei o que, escrito a data certinho. Tinha mais algumas informações, eu posso tentar procurar aqui para ver se eu ainda tenho esse arquivo para soltar de repente para vocês depois. Enfim, esse caso acabou que não deu em nada. Ele supostamente, até onde a gente ficou sabendo, ele vendeu essa fita para um cineasta americano chamado James Fox, tá?
A gente não tem mais contato, a gente não conversou mais com ele, ele sumiu. Ou era um golpe, ou ele queria tentar enganar a gente e vender a fita por 50 mil reais, ou ele realmente tinha a fita original e vendeu para o diretor americano, tá? Fora isso, teve mais um terceiro contato que eu tive, em que o rapaz, ele tinha uma cópia, ele teve acesso a uma cópia da fita, e ele estava com a fita em posse, já há alguns anos. Estava com a fita em posse. Obviamente, ele entrou em contato com a gente, porque viu que o programa tinha uma repercussão, ele queria vender também a fita. Queria vender a fita. Então, essa fita que eu vi, que foi dessa terceira pessoa, ele falou que ele teve acesso através do pai dele. Ele teve acesso através do pai dele, que na época o pai dele tinha feito algumas cópias dentro do próprio exército e ele conseguiu subtrair, digamos assim, uma cópia e guardar em sua residência, tá? Esse filho teve acesso, ele falou que o pai dele já não está mais vivo, ele teve acesso à fita. Ele teve que comprar um conversor no Mercado Livre e tal, não sei o quê. Eu acabei ajudando ele, porque a fita que foi gravada é uma fita muito específica. Não é um VHS normal. É um VHS-C ou VHS-S, é uma fita menor. Ele me mostrou a fita antes. Aí o que a gente fez? Eu mandei para ele um link do Mercado Livre com a peça adaptadora, que é um adaptador, em que você tem que colocar essa fitinha. É uma fita menor, é uma fitinha pequena que vinha numa filmadora. E você tinha que colocar essa fitinha menor no adaptador para poder rodar ela num videocassete. Então, isso também foram alguns meses de conversa. Ele acabou comprando esse adaptador. E aí, a gente marcou um dia, a gente fez uma call no WhatsApp para ele me mostrar o material. Porque ele queria vender o material. Ele queria vender. E eu falei, se você me mostrar o material, o que tem aí, e realmente for real, a gente vai dar um jeito de levantar a quantia que você quer para comprar este conteúdo. Mas antes disso, vai ter que me mostrar alguma coisa. Você vai ter que me mostrar. Então a gente fez toda essa história e aí um dia a gente marcou, ele foi exibir a fita para mim, o conteúdo dela por uma call de WhatsApp pelo celular. E assim aconteceu. Eu tinha chamado mais pessoas, eu pensei em gravar, pensei em chamar, por exemplo, sei lá, o Edu, né, o nosso produtor, ou o Guru, mas acabou que não deu, foi tudo muito em cima da hora, ele ficava marcando e desmarcando com muita frequência, então ele marcava uma data, chegava na hora, eu ficava esperando, o cara sumia, de repente ele aparecia depois no dia seguinte e falava que não dava. Então assim, foi uma coisa bem caótica. No final das contas eu consegui ver a fita. Eu vi, pelo celular, a entidade biológica do ET de Varginha. E aí vocês vão me perguntar, o que eu vi lá, querido Guru? O que você viu lá? Eu realmente vi uma criatura nunca antes vista. Isso é verdade. Qual era o contexto da imagem? E por que eu acho que não era fake, tá? Eu sou professor de cinema há alguns anos, trabalhei muito tempo com audiovisual, trabalhei muito tempo com cinema. Então, a minha especialidade em produção de cinema é justamente a parte de cenário, a parte de iluminação, a direção de fotografia. Ele rodou, ele botou a fita para mim. A primeira coisa que aparece, assim, tem um falatório. Tem várias pessoas falando numa sala na fita. A sala que aparece é uma sala ampla, é uma sala muito bem equipada. Então, por si só, a sala que aparece na imagem já seria muito difícil de uma produtora pequena conseguir, ou conseguir produzir. Era uma sala realmente grande, assim, de uns 5x5, muito bem equipada, com aquelas luminárias grandes, assim, sabe? Eram tipo umas iluminações grandes com os braços telescópicos, assim.
tinham 2 ou 3 mesas do lado maiores, muitos equipamentos médicos ali do lado, o som caótico, assim, bips e não sei o quê, pessoas falando, discutindo, colocando hipóteses do que seria, meio que um falatório, não dava para reconhecer direito o que era. E aí tinha um bicho na mesa, pequeno, a filmagem é colorida, mas é meio preto e branco, assim, a baixa qualidade do VHS, o monitor também. Então tinha um bicho mesmo na mesa, eu devo ter assistido por mais ou menos 1 minuto. Ele estava de costas e viscoso, corpo viscoso, tinha mais ou menos 1 metro, era pequeno, magro. Um dos cientistas, lá dos médicos, começa a virar o bicho, né, com muito cuidado, e aí você consegue ver mais ou menos o rosto, né? Você vê que tem alguns comentários lá desses médicos que estão lá na fita, que falam que o rosto do bicho ele está deformado por conta de algum tipo de processo alergênico, alérgico. Então, assim, a criatura está muito mais deformada ali do que provavelmente ela estaria numa condição normal. Então, realmente estava muito fraca, não tem uma feição de nada que a gente tenha visto antes. Os tons são mais escuros mesmo, parecia ser mais roxeado, assim, pelo que eu consegui ver da filmagem da tela. O bicho estava muito fraco, na hora que o médico vira, assim, a mãozinha meio que cai. Era uma mão mais ou menos normal, mas muito magra. Era de pele mesmo, era uma pele lisa, meio viscosa. O olho ele era mais saltado e, na verdade, ele tinha muita vermelhidão em volta, assim, então era um olho mais saltado, mas era como se parecia muito um olho, tipo como se tivesse inchado, assim, o olho meio que saltou para fora por algum processo de inflamação, né? O rosto estava liso também, mas sabe o que me lembrou, assim? Sabe aquelas fotos de quando alguém toma uma picada de abelha e a pessoa tem alergia e a cara incha? Fica aquela cara inchada com aquele olho, assim, aquela pele, e a pele ela fica muito lisa. Parecia que o rosto do bicho tinha sido picado, assim, por uma... É como se fosse um ser humano que tivesse um rosto picado, é mais ou menos essa estética que tava, né? E a boca tinha ficado meio pequena também por conta disso. Então, assim, não dá para saber se é uma deformação por conta de alguma alergia, algum processo inflamatório gravíssimo. Então, deu para ver tudo isso, né? Era um ser vivo da Terra. Assim, nunca vi nada daquele jeito, assim, nunca vi nenhum bicho daquele. Mas não dá para dizer que é um alienígena. Não dá para dizer que é um alienígena. Qual que é a minha teoria? A minha teoria, pelo que eu vi, me parece ser... Já voltou aqui, né? Me pareceu ser algum tipo de primata que vivia no subterrâneo. A sensação que eu tive foi essa. Então, de algum tipo de primata, de símio qualquer, com poucos pelos, né, uns pelos mais grossos, com uma coloração de pele mais escura, e que por estar aqui fora na atmosfera estava sofrendo algum processo de alergênico muito severo, assim, estava tendo uma inflamação muito severa. Então foi o que me pareceu. Como ele estava muito viscoso, parecia que a pele estava reagindo, tendo alguma reação à atmosfera. Então, assim, me pareceu muito ser algum tipo de animal não descoberto e que vivia no subterrâneo, por conta dos olhos também. Então o olho era maior, a estética do bicho, assim,
parecia muito esses seres de cavernas, parecia muito esses animais de documentários, né? De seres que vivem na escuridão, no breu total, assim, sabe? Me lembrou um pouco isso, né? Então foi essa sensação que eu tive. Pode ser um ser alienígena? Pode ser. Mas me pareceu ser algum tipo de animal biológico mesmo, que vive dentro de cavernas profundas e que por algum tipo os bichos saíram. Então, sei lá, se perderam e foram capturados. Aí tem algumas coisas que eu andei pesquisando, né, sobre isso. Eu estou dando a minha interpretação, tá? Estou dando a minha interpretação. Eu andei pesquisando algumas coisas lá sobre Varginha e sobre São Tomé das Letras, que é muito próximo. E aí eu vi que tiveram cavernas lá, cavernas tanto em propriedades privadas quanto áreas públicas, em que essas cavernas foram concretadas e foram colocadas barras de aço, foram colocadas grades. E se você pode procurar na internet, vocês vão ver lá, caverna fechada pelo exército sei lá, em Varginha, caverna fechada, lacrada em São Tomé das Letras. Você vai olhar lá, o que eles fizeram? Eles fizeram uma cerca em volta, né, uma cerca alta de arame farpado, e depois eles colocaram barras de ferro com uma trama bem fina, bem fechada, bem na boca da caverna mesmo. E aí lá eles falam, não, isso foi feito para preservar o patrimônio histórico da caverna, não sei o que lá. Mas assim, o que eu acho, na minha opinião, é que eles chegaram à conclusão de que esses seres de Varginha saíram de dentro da terra de alguma forma. Tem cavernas muito profundas em São Tomé das Letras, em Varginha também. Procurem aí, depois vocês vão achar, tá na internet. Tem matérias de vários anos atrás aí, de cavernas que foram fechadas. Então eu acho que eles chegaram à conclusão de que os bichos saíram do fundo das cavernas. Por algum motivo, sei lá, ou eles se perderam, eles saíram do habitat natural, que era mais úmido, sem iluminação, então sem luz nenhuma, né, aquele breu total, a concentração de oxigênio também era diferente. E aí, quando o bicho saiu e fugiu para cá, né, fugiu para a superfície, ele teve uma reação alérgica, inflamatória, tudo que tem aqui em volta, pode ser, sei lá, as plantas, a poluição, o oxigênio mesmo, seja lá o que for, ou tiveram contato com alguma coisa, e aí acabou gerando uma deformação muito maior que acabou gerando esse espanto todo. Então, o bicho, ele tinha a cabeça desse animal, dessa entidade biológica que eu vi, ela estava meio inchada mesmo, deformada, mas me lembrou muito esse negócio de quando alguém que é alérgico toma uma picada de abelha na cara. Então tinha umas protuberâncias, assim, mas pareciam que eram uns processos inflamatórios mesmo. Então, essa foi a sensação que eu tive, não é?